Olá, bem-vindos a mais uma aula de infraestrutura urbana, de planejamento urbano, desculpa. Hoje a gente vai falar sobre a infraestrutura urbana, sobre os aspectos de projeto e execução. Bom, a gente vai falar um pouco sobre os projetos, né, que compõem a infraestrutura urbana, a execução e um pouco de alguns resultados. Então, vou mostrar no final, depois eu mostro para vocês um projeto que foi elaborado, né? Bom, e aí, dentre essa gama de projetos que a gente tem que compõem, né, a infraestrutura dentro de uma cidade, por exemplo, dentro de um loteamento, a gente tem o urbanístico, que a gente vem tratando em diversas aulas, né? A parte de paisagismo, que trata a arborização, né? Quais os tipos de árvore que eu vou colocar, a questão do porte, né, dessa árvore. Então, aqui eu vou ter a fiação, então não é legal colocar uma árvore que vá comprometer, né? Vai ter que ser podada ou até mesmo depois, né, feita uma poda muito drástica, porque ela vai crescer de uma maneira que vai atrapalhar, né, a fiação. Então eu preciso pensar isso no paisagismo. Eu vou pensar também no aspecto de beleza mesmo da minha cidade, né? Plantação, onde eu vou plantar flores, onde eu vou plantar grama, né? Onde vai ser gramados. Então tudo isso faz parte do paisagismo. A parte da rede elétrica, então a instalação, né, da iluminação pública, a parte de redes de energia, né, o posteamento, então tudo isso entra na parte elétrica. Se essa rede ela vai ser aérea ou vai ser subterrânea, né, ou vai ser mista, pode acontecer também. Então tudo isso faz parte do projeto elétrico. Aí eu tenho o projeto de esgoto, né, de rede de esgoto. Esse projeto ele atende, né, tende a atender todos os lotes. Então, para destinar esse esgoto, né, de uma maneira adequada. Muitas cidades aqui não só do Mato Grosso, né, mas do Brasil inteiro não tem sistema de rede coletora de esgoto. Então, essas cidades elas optam por redes, por tratamentos de esgoto do tipo fossa séptica, né, e sumidouro, por exemplo, ou vala de infiltração. Então, cada lote tem a sua fossa séptica e o seu sumidouro. Isso é ideal para a cidade? Não. O ideal para a cidade é que tenha essa coleta, né, de esgoto, a rede de esgoto que vai captar esses dejetos, né, das casas e dos comércios, das indústrias e vai levar adequadamente para um sistema de tratamento. A questão da água potável, então o sistema de água potável ele anda geralmente quando tanto prefeitura, né, ou concessionária, uma concessionária que administra a parte de rede de esgoto e água potável na cidade. Então, o sistema de água potável, ele garante, né, o fornecimento de água para aquela cidade ou para aquele bairro, para aquele loteamento. E aí tem algumas premissas, né, que a gente deve respeitar, tanto para a parte de esgoto quanto para a água potável, tanto no dimensionamento, né, na elaboração do projeto e também na execução. Depois a gente vem para a parte de drenagem. Geralmente, só voltando um pouco, a parte do sistema elétrico, né, também geralmente é concessionária. Aqui no Mato Grosso, a concessionária é a Energisa, né? Bom, e aí, voltando aqui para a drenagem, o sistema de drenagem, ele faz parte, né, da infraestrutura das cidades e geralmente quem administra essa parte de drenagem, né, pelo menos aqui na nossa região, são as prefeituras. Então, toda vez que eu for aprovar algum projeto, eu precisar fazer alguma interligação, né, em uma rede já existente, é a prefeitura que vai autorizar, né, e vai liberar esses processos. No projeto de drenagem, a gente se baseia o dimensionamento nas normas que a gente tem do DENIT, né, e nos álbuns de projeto do DENIT.
Eles vão nortear também os orçamentos, né? Dimensões das caixas, das bocas de lobo, dos postos de visita, distância entre eles e assim por diante. Já a parte de pavimento, a gente também se baseia nas normativas do DENIT, apesar de que as normativas elas são voltadas para pavimentos rodoviários, né? A gente usa o mesmo sistema de dimensionamento. A única coisa que vai alterar do sistema de dimensionamento de estradas para um pavimento urbano é a questão do tráfego, né? Então, o tráfego na rodovia é bem maior do que o tráfego considerado nas cidades. Que mais? Aí a gente tem a topografia é a base, né, de todos os projetos. Então, desde o urbanístico é interessante que a gente pense na topografia, né, como que é aquele terreno, como que ele vai se comportar, para eu casar todos esses projetos. E não tem como eu fazer um projeto de rede de esgoto, rede de água, rede de drenagem, né, e de pavimento também não tem como eu fazer sem a topografia. Então, eu preciso ter a topografia do local. Eu ainda tenho que é atrelado ao pavimento, né, o projeto geométrico. Então, dentro do projeto geométrico, a gente vai ter os volumes de corte, de aterro, onde que eu posso compensar isso, né, as inclinações das ruas. Se bem que aqui na nossa região é uma região considerada plana, né, a gente não tem muito desnível, né, um terreno ondulado, por exemplo, é muito difícil aqui na nossa região. Então, os projetos geométricos de dentro das cidades acabam sendo difíceis por a gente não conseguir as inclinações mínimas, né? E não por ter muito volume, né, de corte e de aterro, por exemplo. E aí, obviamente, vai estar o projeto geométrico vai estar atrelado a essa movimentação de terra, né? Então, quanto mais corte, mais aterro eu tiver, maior vai ser a minha movimentação de terra e maior vai ser o custo, né, dessa obra, da execução dessa etapa aqui da obra. Bom, então vamos lá. Desses projetos, dos profissionais envolvidos, basicamente, né, 60% engenharia civil, 30% arquitetura e 10% engenharia elétrica e outras. Obviamente, voltando ali, né, que os projetos de rede de esgoto, rede de drenagem e água potável podem ser feitos por profissionais como engenheiros sanitaristas. Mas nós, né, da engenharia civil, a gente tem atribuição para estar desenvolvendo esses projetos. Então, a gente executa projeto de esgoto, drenagem, água potável. A topografia, a gente pode trabalhar com topografia, com pavimento, com projeto geométrico, com a movimentação de terra. E aí, o elétrico fica para a parte dos engenheiros eletricistas, né? O paisagismo e o urbanismo fica para a parte do pessoal da arquitetura. Então, só um panorama geral, né? Então, a engenharia civil pode executar basicamente 60% desses serviços. Com relação ao urbanístico, tem muitas cidades que aceitam engenheiros civis assinar o projeto urbanístico. Tem muitas cidades que não aceitam. Quem que geralmente dá essas leis, né? Geralmente é a prefeitura da cidade. Então, a prefeitura fala assim, não, tem que ser um arquiteto e urbanista para assinar esse projeto urbanístico. Então, dentro, né, de todos esses projetos, a única, não vou chamar de briga, mas o único atrito que tem aí é com relação ao urbanístico. Tem lugares que o engenheiro civil pode assinar, né, e tem locais que não pode assinar. Bom, e aí o papel do engenheiro civil, né? Então, já falei a questão do urbanístico e a gente vai passar a falar aqui mais sobre os projetos que geralmente os engenheiros civis eles desenvolvem. Então, o primeiro projeto é o projeto de drenagem, né? Que consiste no dimensionamento das tubulações, bocas de lobo, caixa de passagem e destino final adequado. Então, aqui eu tenho uma caixa, né, sendo executada, uma tubulação. Essa tubulação, que é meio ressaltadinha aqui, ela é chamada de tubulação ponta e bolsa. Quando ela não tem esse ressalto, né,
ela é chamada de macho e fêmea. Então, só a título de curiosidade, aqui na nossa região é mais comum a gente utilizar a ligação macho e fêmea, tá? Entre as tubulações. Essa tubulação, geralmente, ela é de concreto, mas ela pode ser de PVC também, pode ser composta por uma estrutura metálica, né? Então pode ser metálica, mas geralmente para infraestrutura urbana é usada a questão, os tubos de concreto. Aí a gente tem uma outra estrutura chamada boca de lobo, né? Então a boca de lobo ela é capaz de captar essa água que vem escoando pela sarjeta, e aí ela entra na boca de lobo, e aí a boca de lobo vai direcionar, né, essa água captada para as galerias que ficam enterradas, né? Eu posso, tanto faz eu executar com concreto, com PVC ou com metálica? Sim. O que muda no projeto são os parâmetros da tubulação. Então, o coeficiente de atrito, né, dessa tubulação, e obviamente vai alterar o fluxo de água aqui dentro. Qual que é o grande problema, né, dessas tubulações, principalmente essas tubulações de PVC, né? Que aqui na nossa região a gente não tem uma fábrica próxima, né, que façam essas tubulações. E muitas vezes a questão da logística acaba elevando o custo desse tipo de tecnologia. Então, por isso que os tubos de concreto acabam sendo mais utilizados, porque geralmente as fábricas ficam próximas, né, das obras, então é uma fábrica mais simples. Por isso, né, a gente tem amplamente a utilização desse tipo de tubo aqui na região. As caixas, né, elas têm as caixas de passagem e os postos de visita. Depois, quando eu estiver mostrando o projeto para vocês, vocês vão ver a diferença entre um e outro. Bom, e aí as etapas de um projeto de drenagem. Primeiro, eu calculo as bacias, não é bem o cálculo, né, das bacias, é a delimitação dessas bacias. Depois eu faço o traçado da tubulação e depois o dimensionamento. Então vamos lá. Eu peguei um exemplo bem simples aqui dessas ruas, né? Então aqui o que está achurado em cinza são as ruas, aqui os lotes, né? O desenho dos lotes. E só para mostrar para vocês como que a gente faz a determinação das microbacias. Então, o loteamento inteiro, ele vai estar dentro de uma bacia, certo? Então, não sei se vocês já viram hidrologia, mas tem as bacias hidrográficas. Então, tudo, né, no mundo faz parte de alguma bacia. E esse loteamento, ele também faz parte de uma bacia. E cada lote, cada quadra, a gente consegue determinar uma microbacia, ou seja, uma pequena contribuição, uma pequena bacia de contribuição para aquele local, né? Então, o que eu vou fazer? Imaginem que eu tenha esse lote aqui de esquina, certo? Então, esse meu lote de esquina, se eu for construir uma casa aqui, por exemplo, o que vai acontecer? O cara que construir a casa aqui, ele pode jogar a água do telhado tanto para essa rua, quanto para a rua que está aqui do lado esquerdo, né? Então, ele pode jogar tanto nessa frente, quanto nessa frente. Tá. E esse cara aqui, se eu comprar esse outro lote, que não é um lote de esquina, o que acontece? Ele só tem uma opção. Ele vai jogar a água do lote dele para essa rua. Então, o que acontece? Quando a gente vai delimitar as microbacias, a gente precisa pensar nisso. Então se esse cara ele pode jogar a água dele tanto para a rua, né, Santa Teresa, quanto para a rua, para essa alameda aqui, o que vai acontecer? Eu vou traçar uma linha aqui na diagonal desse lote. Então, metade da área desse lote, quando chover, a água vai cair para essa rua, e a outra metade, quando chover, a água vai cair para essa rua. Isso é uma estimativa. Pode ser que o cara só jogue toda a drenagem para essa aqui? Pode ser. Pode ser que ele jogue só para o outro lado. Mas a gente está fazendo uma estimativa. Beleza, então eu fiz essa divisão aqui na diagonal. E esse camarada, como ele só joga para esse lado, eu vou considerar a área do lote inteiro. E assim eu vou fazendo
que são chamados, né, os telhadinhos. Então eu dividi isso aqui na diagonal, esse outro na diagonal e aqui, né, toda a contribuição de todos esses lotes que tem só uma frente, digamos assim, eles vão vir para essa rua aqui. Tá, mas e a rua? A rua, não sei se vocês já perceberam, mas ela é abaulada, né? Então ela tem um abaulamento, esse abaulamento, quando chove, metade da água cai para um lado da rua e a outra metade cai para o outro lado da rua. Então aqui eu compus uma bacia de contribuição. Então eu tenho aqui metade da rua que cai, vem escoando pela sarjeta e todas essas casas aqui, todos esses lotes vão contribuir também para essa sarjeta, certo? Então eu vou fazendo isso, vou fazer isso no loteamento inteiro, vou fazendo esses telhadinhos, né, ou as microbacias. Então eu tenho, cai água para cá, né, aqui cai para cá, essa aqui contribui para essa rua e assim por diante. Aí eu vou colocar as bocas de lobo, beleza. Onde que eu vou colocar as bocas de lobo e como que eu vou posicionar elas, né? Primeiro, eu tenho que pensar para onde é que está caindo essa água, né? Eu tenho que olhar lá, já inseri aqui no meu desenho as minhas curvas de nível, certo? Então eu coloquei minhas curvas de nível e aqui, bem grosseiramente, né, representadas as minhas bocas de lobo. Então as bocas de lobo são elementos que vão captar a água, tá? Não confundam boca de lobo com bueiro. Bueiro é outra coisa. O que fica ali no meio-fio é uma boca de lobo. E elas devem ser posicionadas no máximo 100 metros de distância. Então eu tenho a cada 100 metros uma boca de lobo. Em todos os pontos baixos da quadra. Então quer dizer o quê? Digamos que essa minha curva de nível aqui é 300. Essa aqui é 299, 298, 297. Então quer dizer o quê? Que esse aqui é o meu ponto mais alto. Eu vou precisar colocar a boca de lobo aqui? Não. Por quê? Porque a água vai cair aqui e ela vai escoar. Então eu tenho que pensar no ponto mais baixo da minha quadra. Então o melhor jeito de eu fazer isso é, peguei a curva de nível que está cortando esse ponto. É 300. E aqui? Aqui é 296, vamos supor. Beleza. Então quer dizer que eu tenho que ter boca de lobo nessa quadra aqui, nesse ponto da quadra. Mas essa quadra tem 200 metros. Então quer dizer que eu vou ter que ter duas bocas de lobo lá no final e mais duas bocas de lobo aqui no intermediário, certo? A mesma coisa eu vou fazer para as outras faces da quadra. Então vou pegar essa face aqui. Esse ponto aqui é 300, esse aqui é 299, então a rua está caindo para esse lado, né? Se ela está caindo, então eu vou colocar duas bocas de lobo aqui também. E assim sucessivamente. Então eu vou posicionando as minhas bocas de lobo de modo com que elas fiquem mais ou menos, né, a 100 metros de distância e em todos os pontos baixos das quadras. Beleza? Feito isso, então coloquei minhas bocas de lobo, né, aqui elas já estão mais ajeitadinhas, eu vou fazer o traçado da minha tubulação. Óbvio que quanto menor digamos, o comprimento, né, melhor, porque menos tubo eu vou precisar comprar. Eu poderia fazer um traçado diferente para esse loteamento? Poderia. Por exemplo, eu poderia começar daqui, liguei essas duas bocas de lobo, eu vou puxar para cá, vou dar a volta aqui e vou vir. Ou fazer uma outra, e dessas duas bocas de lobo vou trazer para esse outro lugar e vou vir. Então, olha o tanto de tubulação que eu estou colocando a mais se eu fizesse esse traçado. Então, o principal, o pulo do gato, digamos assim, na hora que você está dimensionando uma rede de drenagem, é você fazer um traçado que seja adequado. Tem vezes que eu já cheguei a dimensionar 10, 12 vezes, ou seja, 12 traçados, porque muitas vezes só na hora do dimensionamento que você vai ver, fala assim, poxa vida, eu poderia ter levado a drenagem por outro caminho, né? Eu tenho uma declividade maior, ou eu tenho eu consigo fazer um traçado com menos tubos e assim por diante. Então a concepção do traçado da tubulação
ela é uma das fases mais importantes para o dimensionamento de uma boa rede de drenagem. Então eu vou lá e faço o dimensionamento, faço esse traçado preliminar. E aí, em cima desse traçado é que eu vou fazer o meu dimensionamento. Dimensionei, ficou ok, eu vou tentar melhorar isso. Tem algum outro traçado, alguma outra possibilidade? E daí que surge, né, que o engenheiro civil ele tem que ter criatividade na hora de pensar isso. Então, será que se eu passar por esse outro lado, será que não é melhor? E assim sucessivamente. Esse é um exemplo simples, né? Mas quando você está trabalhando com grandes áreas, quando você tem muitas ruas, né? Isso se torna essencial. Beleza. E aí, vem alguns pontos importantes do projeto urbanístico, né? O tamanho das quadras seria ideal que fosse múltiplos de 100 metros. Por quê? Eu não falei lá atrás que as bocas de lobo elas ficam a cada 100 metros, né? Então quer dizer o quê? Que se minha quadra tiver 250 metros, por norma eu tenho que colocar três linhas de boca de lobo, pelo menos, né? Só que se essa quadra fosse de 200 metros, eu ia ter que colocar só 2 bocas de lobo. Então eu posso colocar isso na balança na hora que eu estiver pensando, né, no projeto urbanístico. Outra questão, posicionamento das quadras. Evitar cortar as curvas de nível em 90 graus. Por que isso? Porque a minha declividade, quando eu corto as curvas de nível em 90 graus, eu tenho uma declividade muito grande. O ideal seria eu cortar essas curvas de nível em 45 graus. Porque eu vou ter uma declividade no meu projeto, né? E eu não vou ter, por exemplo, a água não vai ficar muito veloz, digamos assim, dentro do tubo. Então, um dos critérios para o dimensionamento é a velocidade da água na tubulação. Então, se a água tiver com uma velocidade acima de 4,5 metros por segundo, ela vai causar corrosão não, vai acabar prejudicando as estruturas, né? O concreto ali vai acabar sendo prejudicado. E aí, acaba ficando difícil de projetar quando essa declividade é muito grande. E quando ela é muito baixa também. Então, se o meu loteamento estiver posicionado a 45 graus, as minhas quadras a 45 graus dessas curvas de nível, seria o ideal. Porque eu não ia ter tanta declividade, né? E ao mesmo tempo eu ia ter um escoamento ok. Agora, quando ela é paralela, imagina uma rua paralela à minha curva de nível. Quer dizer o quê? Que isso é tudo plano, ou seja, eu tenho ali uma rua completamente plana. Então, as minhas tubulações, para conseguir escoar água, eu vou ter uma profundidade muito maior. Eu preciso avaliar também a inclinação do terreno, dos lotes, né? Então, o lote sempre é ideal que a frente tenha o lado mais baixo. Porque se eu tiver um lote com a frente com o lado mais alto, como que eu vou jogar a água da chuva, vou jogar embora, né, essa água da chuva? Como que eu vou fazer o esgotamento sanitário desse lote? Como que a pessoa vai ter acesso a esse lote? Então, o ideal seria que a frente, né, seria o lado mais baixo desse lote, né? E aí eu ainda tenho a rede de água. O projeto de rede de água proporciona a distribuição da água para os lotes por meio da tubulação de PVC. Então, eu tenho aqui as tubulações principais, né? Então, aqui é a principal. E aqui eu tenho uma ramificação, uma ligação. Essa aqui é a rede de esgoto, tá? Então, essa aqui é a rede de água. Eu tenho uma ligação, uma mangueira que vai até o lote. As etapas do projeto: traçado da tubulação, ligações prediais e o dimensionamento. O traçado da tubulação deve atender todos os lotes. Como assim? A minha rede de água, ela tem que passar em frente a todos os lotes. Então, aqui, eu preciso ter rede de água aqui, desse outro lado? Não. Por quê? Porque esse lote ele vai ligar nessa tubulação. Esse aqui liga nessa. Então, para que eu vou ter uma linha a mais aqui? O que acontece muitas vezes, né? É que para o dimensionamento, quando a rede é fechada em anéis, isso seria o ideal, tá? Então,
o critério da rede de água é, tenho que atender todos os lotes. Poderia, eu encontrei um projeto onde é fechado essa rua aqui. Pode acontecer? Pode. Por quê? Por questões de dimensionamento hidráulico. Então, quando a rede é fechada em anéis, né? Então, essa rede ela funciona de uma maneira mais eficiente. Aqui ela é ramificada, né? Então, aqui ela é interrompida nessas extremidades. Aí aqui que eu estava falando do planejamento urbanístico, né? Imagine que eu tenho essa situação onde os meus lotes são de frente, né, para essas ruas, onde eu tenho 2 lotes assim, nesse sentido. E se eu virasse eles, colocasse ao invés de 2 lotes, né, virasse ele e colocasse 4 lotes, o que ia acontecer? Eu ia ter que criar uma rede a mais aqui só para atender esses 4 lotes, né? Porque essa rede que está passando aqui, inicialmente, não consegue atender. O cara não pode puxar uma mangueira aqui, furar todo o asfalto, né, para fazer essa ligação. Então, eu teria que criar uma linha aqui a mais, né, uma rede a mais, para atender esses lotes aqui que ficaram de frente para essa rua. Então, eu preciso atentar a isso no planejamento urbanístico, né, de um loteamento. Eu teria que fazer esse T aqui ou emendar, né, as tubulações. Beleza. E aí o projeto de rede de esgoto. Rede de esgoto, ela tem a função de captar e destinar adequadamente o esgoto produzido pelas edificações. Então, eu tenho o traçado da tubulação, as ligações prediais e o dimensionamento. A mesma coisa, o traçado da rede de esgoto, ela tem que atender todos os lotes. Só que, com diferença, né, da rede de água, a rede de esgoto ela não trabalha pressurizada. Ela é um escoamento livre, né? Então, eu tenho esse escoamento, como ele é feito por gravidade, eu não preciso colocar a rede aqui completamente sem pé nem cabeça. Então, o que eu tenho na minha rede de esgoto? Eu tenho que atender todos os meus lotes. Então, vou atender todos os meus lotes respeitando a caída do terreno. O traçado da rede de esgoto, geralmente, ele segue o da drenagem, né? Porque eles vão estar seguindo o caimento do terreno. E outra coisa importante também da rede de esgoto é que sempre a tubulação, a maioria das vezes a tubulação vai estar posicionada no terço mais baixo da rua. O que é isso? Eu divido a rua em 3, né? Então, por exemplo, se ela tem 9 metros, um terço vai ser 3 metros. Então, eu tenho esses 3 metros. Qual que é mais baixo? Desse lado ou do outro lado, né? Então, eu vou pegar o lado mais baixo, vou olhar as curvas de nível e vou ver, esse lado é mais baixo ou esse aqui? Esse aqui é mais baixo. Então, eu vou posicionar a rede de esgoto do outro lado, né? Aqui é a mesma coisa e assim por diante. Aqui, como é só representação, né? É só para mostrar para vocês, mas vale se atentar a isso. Tem muitos locais que essa rede de esgoto é feita também na calçada, tá? Mas aí quando a rede de esgoto é feita na calçada, é necessário fazer dos 2 lados, né? Então, na calçada do lado de cá e da calçada do lado de lá. Diferença de um dimensionamento para o outro? Nenhum, tá? A única coisa que vai alterar é que você vai ter muito mais redes, né? Do que uma rede única passando pela rua. Bom, aí a gente entra na parte do projeto de pavimento. O projeto de pavimentos é realizado a fim de determinar a espessura das camadas de estrutura e o tipo de revestimento em função do tráfego. Bom, para as etapas do projeto eu tenho o traçado das vias, que já vem do meu urbanístico, o perfil longitudinal, que eu vou fazer o corte e aterro, né, aqui que eu vou determinar, e o dimensionamento das camadas. Então, o traçado das vias é fornecido pelo arquiteto urbanista ou, em alguns casos, né, pelo engenheiro, e a gente tem que respeitar esse traçado pré-determinado. Muitas vezes a gente fica até com raiva, por que não fez daquele jeito, que ia baratear muito a obra, mas às vezes a concepção urbanística pede um traçado de via, né, por questões de estética ou por questões de, desse jeito dá mais lotes vendáveis e assim por diante. Então,
às vezes a gente está fazendo projeto e fica frustrado, né? Por que não foi feito outro tipo de traçado? Mas isso aí a gente tem que obedecer. Então tem o urbanístico feito, a gente obedece ele. Aí, feito o urbanístico, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o perfil longitudinal das ruas. Então, esse perfil longitudinal, eu vou traçar uma linha aqui no eixo dessa rua, vou estaquear, depois eu mostro para vocês como é que é esse estaqueamento, e aí eu vou, como se eu estivesse fazendo um corte na minha rua. Então, que nem vocês fazem projeto de casa, que eu vou lá e vou fazer um corte da casa para mostrar o telhado, para mostrar as elevações, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Só que a diferença é que aqui a gente tem o terreno natural, então esse terreno natural era bem malucão, né, digamos assim, tinha um morro aqui que a gente precisava cortar fora. E aí a gente vem projetando, né, fazendo essa linha em vermelho aqui, não sei se está aparecendo vermelho para vocês, mas essa linha é como o projeto que a gente chama de perfil do grade. Ou seja, essa linha vermelha representa o pavimento acabado. Então é ali que eu tenho meu pavimento finalizado. Ou seja, eu vou ter tudo isso aqui de corte e esse pouquinho aqui de aterro. Outra informação importante também é que nesses perfis são representados também as linhas de drenagem, onde que eu tenho drenagem ou até mesmo onde que eu tenho a rede de esgoto, mostrando as caixas de passagem e a própria tubulação e a inclinação dessa tubulação. E aí eu fiz um corte longitudinal na minha rua. Agora eu vou fazer um corte transversal, certo? Nessa transversal aqui eu vejo bem certinho o abaulamento, geralmente é 3%, tá? Abaulada para cada lado. Aqui eu tenho o meio fio e a sarjeta. Aqui eu tenho uma folga que é chamada folga de terraplenagem, ou seja, quando eu vou abrir a caixa da rua eu abro uma largura um pouco a mais para que eu tenha espaço para trabalhar, né? Aí eu represento também as camadas de pavimentação. Então eu tenho o meu revestimento, né? A parte de base, subbase e o subleito, certo? Deixa eu ver. E os principais tipos de revestimento utilizados, né, no pavimento urbano é do tipo TSD, que é tratamento superficial duplo, e do tipo CBUQ. Não se apeguem muito com isso, né? Que isso aí a gente vai ver bem a fundo na disciplina de Estradas 2, qual que é a diferença e tudo mais. Isso é só para vocês terem em mente, beleza? Então é isso, na próxima aula eu mostro para vocês a parte de execução e mostro um projeto, né, completo com todas essas estruturas.